meu coração, como estão todos vocês? Espero que estejam bem. Espero que tenham curtido bastante o feriado, que tenham aí comido seus chocolates, que tenham curtido com a família, mas que também não tenham se esquecido do principal da Páscoa, que é a comemoração da morte e ressurreição do nosso Salvador, que nos deu a libertação do pecado e nos deu direito à salvação. Bom, hoje eu vou estar trazendo para vocês uma lição, uma história bem legal. Que história que é essa, professora? Hoje eu vou estar conversando com vocês sobre a oração do Pai Nosso. Essa oração tão conhecida, tão maravilhosa, não é? A gente ora o Pai Nosso, ora na escola, ora em casa, ora na igreja. É uma oração que todos conhecem. Mas será que nós sabemos o verdadeiro significado da oração do Pai Nosso? Porque quem nos ensinou essa oração foi Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Ele nos ensinou a orar. E por que ele nos ensinou isso? Porque nós temos que entender, crianças, que nós temos um Pai Celeste, um Pai que cuida da gente. E muitas das vezes, eu sei que muitas crianças às vezes têm o papai em casa, né? Tem um papai amoroso, tem um papai que está ali presente, que dá tudo que você precisa, né? Dá amor, dá carinho, dá proteção, dá atenção. Mas tem muita criança também que às vezes não tem o papai. Ou o papai já faleceu, ou então a mamãe é separada, o papai mora numa casa, a mamãe mora na outra, não tem o papai por perto. Muitos também têm o papai que não é esse pai presente, né? Que às vezes pratica violência ou que não faz aquilo que agrada a Deus. Mas você tem que ter em mente que você tem um pai lá no céu, todos nós temos, e que ele gosta de falar conosco, ele gosta de nos ouvir, como o pai gosta de ouvir o seu filho, um pai aqui terreno. E ele nos deixou, o próprio Jesus, o Filho de Deus, nos deixou essa oração aqui na Bíblia. Nos ensinou um modelo de oração. Então, o Pai Nosso é um modelo de oração. Por quê? Quando eu quero falar com meu Pai Celeste, eu faço o quê? Eu oro. A oração é uma forma de eu me comunicar com o Papai do Céu. Então, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, eu falo com ele, não só os meus problemas, mas também aquilo que eu preciso. Posso também interceder pela vida de um colega, pela vida dos meus pais, conversando com ele, tudo, tudo, tudo. Assim como eu estou conversando com você, você também tem que conversar com o Papai do Céu, ele gosta de nos ouvir. E quando eu quero saber qual é a resposta dele para a minha oração, ele deixou o quê? A palavra dele. É lógico que existem algumas outras formas, ele usa pessoas, os animais, objetos, coisas para falar com nós, mas a maneira principal dele nos responder é através da sua palavra, da Bíblia. E aqui, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 13, Jesus nos ensinou esta oração maravilhosa. Como que Jesus é o nosso modelo e ele nos ensinou como nós devemos conversar com o nosso Pai Celeste, não é? Então vamos começar a oração do Pai Nosso. Então tá aqui, ó. Primeira parte da oração, ó. Pai Nosso que estás aonde? No céu. Então, ó, Jesus nos ensina aqui que nós devemos dirigir a nossa oração ao Pai. E aonde o Pai está? Isso mesmo, no céu. Se alguém é filho de Deus, se você já se considera filho de Deus, você tem direito a chamá-lo de Pai. E você é filho de Deus? Porque olha só, crianças, nem todas as pessoas podem ser consideradas filhos de Deus. Como assim, professora? É a Bíblia que diz aqui, ó, em João 1:12 fala, mas a todos quanto o receberam, quer dizer, quando eu recebo Jesus no meu
coração, que eu abra meu coraçãozinho para Ele, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Então, quando você crê que Jesus é o Filho de Deus e o aceita dentro do seu coração, você se torna filho de Deus, assim como Jesus é filho de Deus. Mas enquanto você não aceita essa verdade, você é simplesmente uma criatura de Deus, que foi criado por Ele, assim como Ele criou todas as coisas. Mas filho é aquele que aceita o sacrifício que Jesus, o primogênito de Deus, fez lá na cruz para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados, tá bom? Se você é filho de Deus, então você tem esse Pai Celestial. É lógico que Deus ama todos os pecadores, mas Ele atende de maneira mais efetiva aquele que o aceita como Pai, né? Através do seu Filho Jesus. Então, qual é a outra parte do versículo, o outro parágrafo? Olha, santificado seja o teu nome. Então, Jesus ora, né, para Deus e está falando, santificado, ou seja, reconhecido. Deus é reconhecido como santo. Então, o que isso quer dizer? Que Deus, ele é moralmente perfeito, ele nunca pecou, ele é justo, a justiça dele é perfeita e que ele é o modelo perfeito de santidade. Então, quando orar, pense na grandeza de Deus, pense e adore, o louve como ele é. Fala, grandioso Jesus, porque Deus é onisciente, é onipresente e onipotente. Onisciente quer dizer que ele sabe de todas as coisas. Onipresente é que ele está em todo lugar. Ele está lá no céu, assim como ele está aqui conosco agora. E onipotente é que ele tem poder, através da palavra dele, ele tem o poder criador, ele tem o poder de tudo. A outra parte está aqui, ó. Venha o seu reino. Então, aqui, ó, Jesus, ele está falando. O que é que vem a nós? O reino de Deus. Ele tem o domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, ó, neste momento, ele está aqui conosco também. E às vezes a gente, né, acha assim, venha a nós o teu reino. Mas que reino é esse que Jesus fala na oração do Pai Nosso? Às vezes a gente ora e fala, venha a nós o teu reino, e nem sabe o que é que significa isso. Então você deve pedir principalmente que Deus reine aonde? No seu coração, de modo que os seus propósitos se cumpram na sua vida, fazendo de você um vencedor sobre o pecado. Quando você pede para o reino de Deus, venha ao teu reino, você está falando assim, Jesus, ó, venha, mora no meu coração. Jesus, me dá força para vencer o pecado, vencer a mentira, vencer o palavrão, vencer a desobediência ao papai, à mamãe, vencer a vontade que eu tenho de brigar com meu coleguinha. Então, quando você pede para vir o reino de Deus, então ele te ajuda a fazer o que é certo. A outra parte do versículo está aqui, ó. Sim, tá vendo? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. É quando o reino de Deus vier a esta terra, as coisas serão perfeitas. Então, finalmente, veremos a vontade de Deus sendo feita plenamente nesse mundo, como já está sendo feita no céu agora. Então, como é que nós fazemos para ter a vontade de Deus cumprida na nossa vida? Quando a gente está fazendo essa oração, quando a gente fala, assim seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha, que foi o que Jesus fez ali na oração do Getsemane, que nós vimos nas nossas lições de Páscoa, quando ele falou, papai, eu sei que é difícil isso que eu vou passar,
vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então, quando nós somos filhos de Deus, nós temos que procurar fazer a vontade dele e não a nossa, porque Deus, como ele é onipresente, ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele sabe o que é melhor para a gente. Muitas das vezes nós queremos tomar decisões e essas decisões, criança, não é boa para a gente. Como, por exemplo, desobedecer a mãe fala, não sai, não faça, você vai e faz, você vai e sai. E aquilo não é a vontade de Deus para você. Às vezes, você vai e faz aquilo que foi falado para você não fazer e você acaba se dando mal, acontecendo algum acidente, algum problema. Por quê? Porque você fez a sua vontade e não a vontade de Deus, ou aquilo que quando o papai e a mamãe às vezes falam as coisas pra gente, é porque eles já são adultos, às vezes muitas experiências que vocês estão passando agora, o papai e a mamãe já passou. Eles sabem que aquilo não vai dar certo, que aquilo não é para você, e você vai e tema e faz a sua vontade e acaba dando errado. Então aqui Jesus está ensinando, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando você está obedecendo o papai e a mamãe aqui na terra, você está obedecendo o papai lá no céu também. Em Colossenses 3:20, fala bem assim, ó, vós filhos, sede obediente em tudo a vosso pais, porque isso agrada a Deus. Então, quando você obedece o papai e a mamãe, você faz o que eles estão pedindo, você não está só agradando a eles, está agradando a Deus, está fazendo a vontade de Deus, tá bom? A nossa próxima parte do versículo. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então, criança, nós devemos ser agradecidos para pedir a Deus tudo o que precisamos. Não só agradecer, mas pedir. Aí você fala assim, mas professor, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mas o meu pai que vai trabalhar, que trabalha, tem o salário dele, coloca a comida dentro de casa. Ah, é? Mas quem é que foi que preparou o serviço para o papai? Quem é que foi que dá força, saúde, disposição para o papai trabalhar e trazer o alimento para dentro de casa? Então, nós devemos ser agradecidos pelo nosso pão de cada dia. Não só o pão, nós devemos agradecer a Deus. Bem, a professora Esther, todos os dias eu oro. Acorda de manhã assim, e acordo. Ai, obrigada, Senhor, pela boa noite de sono que o Senhor me deu. Obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor está me concedendo. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado pela natureza. Obrigado pela beleza que o Senhor colocou nesse mundo, que eu posso ver, que eu posso contemplar. Obrigado, Senhor, pela minha casa, por um teto para me morar. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem deixado faltar na minha mesa. Obrigado pela roupa, pelo calçado, pelo sustento, por tudo que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço. Então, nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Nós devemos entender, ter satisfação de agradecer por Ele cuidar de nós. Nos mínimos detalhes, tudo que nós precisamos, Ele cuida de nós. A outra parte da oração é esta: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O que é perdoar nossas dívidas? As nossas dívidas são os nossos pecados. Tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço, que deixa o Papai do Céu triste. Então, eu devo pedir pecado por isso, pelas dívidas, pelos pecados que eu pratico. É só confessar a Deus que Ele vai me perdoar. Jesus veio para isso, para a nossa salvação, perdão dos nossos pecados. Então, quando eu faço coisas erradas, quando eu minto, quando eu falo palavrão, quando eu brigo com meu coleguinha, quando eu desobedeço a mãe, quando eu desrespeito a professora, todas essas coisas que nós, seres humanos, principalmente vocês crianças, praticam no dia a dia. Chegou no final do dia, eu vou lá e confesso,
faça uma oração de confissão. Fala, olha, Papai do céu, eu estou aqui, peço licença para o Senhor para entrar na tua presença e te pedir perdão. Olha, hoje eu fiquei chateada com a minha irmã, porque minha irmã mexeu nas minhas coisas, eu xinguei ela. Hoje lá na escola os coleguinhas me encheram as paciências, eu dei um chute, um soco, a professora me colocou de castigo, fiquei chateada com a professora. Você vai contando tudo o que você fez de errado. Aí você fala, olha, Papai do céu, tudo que eu fiz hoje, o Senhor me perdoa? Eu te peço perdão no nome de Jesus. E aí o Espírito Santo que mora dentro de você vai levar essa oração até Jesus e ele vai apresentar ao Pai. E aí Deus vai falar, sei não, viu? Hoje ele aprontou bastante. Será que ele não aprende? Já ele sabe que não pode fazer isso, ele está fazendo isso errado. Não sei, viu? Se dá para deixar passar em branco isso. Aí Jesus, que é o nosso advogado, ele fala assim, mas papai, eu não morri, dei a minha vida lá na cruz para que ele tivesse os seus pecados perdoados. Perdoa, papai. Aí Deus, o Pai, vai falar, tá bom, se você está pedindo, eu perdoo. Olha que coisa maravilhosa. E aí o Pai te perdoa, você sente aquele alívio, vai dormir gostoso, sabendo que seus pecados, que seus pequenos erros daquele dia, o Papai do céu perdoou. Mas, aqui está falando também, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós não devemos só pedir perdão pelos nossos erros, porque às vezes o coleguinha, a outra pessoa erra conosco e a gente não quer perdoar. E aí? Quando você fala assim, o coleguinha às vezes te xingou, ou pegou algo que era seu e não devolveu, às vezes a mamãe, o papai, com um momento de raiva lá, estava bravo, nervoso, falou alguma coisa que te deixou triste, você fala assim, não vou desculpar não, desculpa não. Quando a gente fala que não perdoa, que não desculpa, nós estamos nos colocando acima de Deus, falando que a gente é melhor do que Deus. Isso é soberba. E o Satanás, o inimigo de Deus, ele foi retirado da presença de Deus lá no céu por causa desse pecado, do orgulho, da soberba. Então, quando nós praticamos coisas erradas, Deus nos perdoa. Então, da mesma maneira que Ele nos perdoa, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se alguém nos ofendeu, perdoa. Você vai ficar com aquilo no coração? Agora, se a pessoa não quiser receber o seu perdão, a sua desculpa, aí é problema dela com Deus. Mas você nunca deve deixar de perdoar o outro. Porque foi para isso que Jesus veio. Ele nos perdoou o nosso pecado, perdoou tudo de errado que eu fiz. Por que eu vou achar que eu sou melhor do que o Filho de Deus, que morreu, passou por tudo que ele passou por mim, e não vou perdoar a ofensa, o pecado, o erro do outro contra mim? Então eu tenho que perdoar também, tá bom? Vamos agora à nossa próxima parte. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É um pedido de socorro para que Deus nos ajude a vencer o pecado. Porque sozinho eu não consigo vencer os meus pecados, eu tenho que pedir o que é ajuda. Todos nós passamos por situações difíceis na vida, porém Jesus nos manda pedir a Deus para que não sejamos derrotados pelo mal. Seremos tentados a fazer coisas erradas todo dia. O inimigo de Deus, Satanás, ele quer que a gente erre, né? Mas nós devemos pedir a Deus que nos dê força e proteção contra os ataques do diabo, contra os ataques do inimigo. Ele tem aquela vontade de xingar o palavrão, ai Senhor, me livra do mal. Não deixa eu cair na tentação de xingar. Não deixa eu cair na tentação de pegar esse coleguinha que está me irritando. Ai, que vontade de dar um soco. Quando a mamãe manda lavar a louça, você fala assim, não vou lavar, não me enche o saco. Aquela vontade, assim, não vou ter que obedecer a minha mãe. Quando o papai fala assim, fulano, vai lá buscar o pão, você fala assim, não vou, não quero. Não, meu pai. Entendeu? Então, é Jesus quem dá força para você não cair na tentação e te livrar do mal. Agora, a última parte do versículo está aqui, porque teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Como é maravilhoso, né, crianças, saber que Deus está no controle de tudo, pois dele é o reino e todo o poder do universo. Deus é o único que tem poder para nos ajudar a cada dia a vencer todo o mal. Por isso, Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É a Ele que nós devemos adorar, é a Ele que nós devemos agradecer e agradar. Jesus também diz que nós nunca devemos deixar de orar. Mas lembre-se, Deus está muito mais interessado em sua comunhão com Ele, na sinceridade do seu coração, do que em palavras superficiais que você vai usar. Então, sabendo disso, você tem que orar com fervor e ter certeza de que você, criança, que já recebeu Jesus como seu Salvador, é filho de Deus e por isso você tem o quê? Quando se você é filho de Deus, você tem um Pai Celestial que mora lá no céu. Você tem também, um Deus que é santo, tá vendo? Você tem um Deus que reina sobre toda a terra. Você tem também, a sua vontade, a vontade dele que é boa e que é perfeita. Você tem, alguém que supre todas as suas necessidades com o pão de cada dia. Você tem alguém que perdoa os seus pecados. Você tem alguém que não te deixa cair em tentação, mas te livra do mal. E você tem alguém que está no controle de tudo, porque Deus é que tem todo o poder e é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, tá bom? Então, eu tenho um desafio para você. Você que já tem Jesus no seu coração, que já recebeu Ele, que já se tornou filho de Deus, você levar essa palavra para o seu coleguinha que ainda não conhece a Deus, aquele coleguinha que às vezes está aprontando, mas não sabe. Às vezes ele está com dificuldade e você não consegue. Às vezes ele vem falar, nossa, lá em casa as coisas estão tão difíceis, está faltando isso, está faltando aquilo. Meu pai não está legal, meu papai não está trabalhando, minha mamãe está doente. Aí você fala para ele, fala assim, olha, mas você sabia que você tem um pai que mora lá no céu e que ele pode te ajudar? E aí você fala com ele sobre a oração do Pai Nosso. Ensina ele a orar a oração do Pai Nosso, porque às vezes teu coleguinha não sabe orar a oração do Pai Nosso, mas você sabe. Então fala para ele que ele tem esse Pai Celeste que supre todas as suas necessidades, tá bom? Então, e você que ainda criança não tem Jesus no seu coração, ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, receba, chama ele para morar, para reinar no seu coração. E quando você crê que ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou, como está escrito lá em João 1:12, que eu já falei, você vai se tornar filho dele. E aí é só você conversar com ele, fazer essa oração, crendo com fé, com fervor. Mas assim, é fazer a oração do Pai Nosso, não simplesmente por fazer, mas fazer com sinceridade. E pode ter certeza que ele vai te ouvir e vai suprir todas as suas necessidades. Espero que vocês tenham gostado, tá? Meditem nessa oração do Pai Nosso. Não ore simplesmente por orar, mas ore pensando em cada palavrinha, tá bom? Vivendo cada palavrinha, porque o Evangelho é isso. Não é só ler a palavra, é viver o que está escrito na palavra. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o coleguinha que ainda não conhece, tá bom? E um beijo para vocês e até a nossa próxima lição, a nossa próxima história, tá bom?